Seja bem-vindo ao mundo marcial. Artes marciais mistas ou MMA são comumente associadas às lutas de competição de gaiolas imensamente populares do UFC. Mas existem outros tipos de estilos de artes marciais mistas ou híbridas que foram treinados e praticados muito antes do UFC. Nesse vídeo vamos dar uma olhada nos tipos mais populares de estilos híbridos de artes marciais no mundo e discutirei quais são as características desses estilos que os definem como artes marciais híbridas. Alguns desses estilos existem há séculos e outros surgiram na história das artes marciais modernas. Alguns são estilos puramente esportivos e outros se concentram mais no combate e na autodefesa. Para se qualificar como um estilo híbrido de arte marcial, os estilos incorporam o seguinte: combate em pé, socos, cotoveladas, chutes, joelhadas, todos os tipos de golpes em pé. Também como prender, segurar, lutar e atacar ao segurar um oponente em pé. Derrubar um oponente e evitar ser derrubado usando clinches, sprawl, raspagens, arremessos e controle de posição do corpo. Grappling, a luta no chão quando um oponente é derrubado, seguido de golpes do oponente que normalmente está por cima, mas nem sempre no ground and pound ou de ambos os lutadores tentando controlar o outro e tentando obter um controle por meio de várias retenções e bloqueios. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Kudo. O Kudo é um estilo japonês de artes marciais híbridas e um esporte de combate de contato total, quando traduzido significa caminho da mente aberta. O Kudo inclui socos, chutes, quedas, arremessos, bloqueios e técnicas de grappling. O Kudo foi criado por Takashi Azuma, que era faixa preta de 9º grau em Kyokushin Karatê e faixa preta de 3º grau em Judô. Características do Kudo. Uso de equipamento de proteção. Um dos objetivos principais do Kudo é estar o mais próximo possível do combate realista, garantindo o máximo possível de segurança dos lutadores em competição. Todos os lutadores do Kudo devem usar um capacete protetor que inclua uma viseira de plexiglass e seja exclusivo do Kudo. As luvas usadas são semelhantes às luvas de MMA e não cobrem os dedos para permitir uma luta mais eficaz do que as luvas de boxe padrão. Foco espiritual e mental. O Kudo também se concentra em 3 conceitos importantes que trabalham para desenvolver os aspectos espirituais e mentais do aluno Kudo. Mujoukan representa uma visão da vida ou uma perspectiva do mundo. Nesta abordagem, você pode esmagar e mudar a forma de tudo na vida que tem uma forma. Como resultado, não devemos nos apegar a objetos e coisas da vida. Sougo, nesse conceito, tudo que existe na vida existe porque depende um do outro. Em outras palavras, um ser humano não deve ser honesto ou autoconceituoso. O Enuto, esse conceito tem uma visão aberta do mundo e da maneira de viver em geral. Isso significa que você deve sempre enfrentar dificuldades na vida com uma atitude positiva. Além disso, nunca fugiremos de questões da vida, mas os desafiaremos e superaremos. Influências das artes marciais do Kudo: Kyokushin, Judô, Boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu e Wrestling. Kaju-Kenbo. Kaju-Kenbo é um estilo híbrido de artes marciais que foi fundado no Havaí por 5 artistas marciais de diferentes origens. Os fundadores de Kaju-Kenbo foram Adriano Imperado, Kara-Ho Kenpo, Eskrima e Kung Fu. Joseph Oak, Judô e Danzan Ryu Jujutsu. Peter Yang Yu-Shou, Tan-Sou-Do, Karatê Shotokan e Boxe. Frank Ordonis, Danzan Ryu Jujutsu. Clarence Chan, Boxe e Kung Fu. Kaju-Kenbo, ou comumente referido como Kaju, surgiu como um sistema desenvolvido para os habitantes havaianos poderem se defender dos marinheiros da Marinha Americana. A palavra Kaju-Kenbo vem das palavras de Okinawa Kai, para atacar, Ju, para quebrar. Kaju-Kenbo foi desenvolvido no Havaí, mas cresceu e se tornou popular em todo o mundo. Esse estilo de artes marciais enfatiza técnicas impressionantes, como socos e chutes, executados de longo alcance ou de perto. Habilidades de agarrar, incluindo bloqueios e asfixia, são usadas para defesa contra os ataques de um oponente ou para terminar uma partida rapidamente por finalização. Enquanto as defesas de armas incluem a defesa contra facas com manobras de bloqueio seguidas pelo desarmamento da mão da arma. Características de Kaju-Kenbo. Foco em defesa pessoal. Kaju-Kenbo é conhecido como um estilo híbrido de luta de artes marciais para aqueles que buscam habilidades de autodefesa. O objetivo de Kaju-Kenbo é ensinar as pessoas a usar o ambiente como armas e se defenderem de danos usando itens do dia a dia, como canetas, chaves, sapatos, jaquetas e até roupas como cintos ou meia calça. Desenvolvimento espiritual.
A espiritualidade envolvida com Kajukenbo ensina lições como concentrar sua energia para obter resultados positivos para o profissional, superando aspectos negativos, a fim de encontrar equilíbrio pessoal entre o físico, mental e espiritual. Influências das artes marciais de Kajukenbo: Karatê de Okinawa, Karatê Shotokan, Jiu-Jitsu japonês, Muay Thai e Wrestling. Jeet Kune Do. A arte marcial do Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptador, foi criada por Bruce Lee. É uma arte marcial polimórfica moderna com o objetivo de familiarização realista do lutador em todos os campos de batalha, os alcances ou faixas de combate que são chutes, socos, trapping, combate a curta distância, standing grappling, combate em pé com travamentos, chaves, torções e arremessos, grappling fighting, combate no solo, e o desenvolvimento de habilidades de luta através de conhecimentos essenciais e exposição a métodos de treinamento modernos e condicionamento físico. Principais características do Jeet Kune Do. Controlar a linha central. Controlar e proteger a linha central é um conceito importante do Jeet Kune Do. Isso força o oponente a atacar do lado de fora. Concentrar em chutes baixos. Jeet Kune Do se concentra em chutes baixos para as canelas, joelhos e pernas. O chute baixo pode ser entregue com mais eficiência e economia de movimento. A distância percorrida até a parte inferior do corpo do oponente é muito menor que os chutes altos e, portanto, também pode ser entregue mais rapidamente. Defesa e ataque simultâneos. A filosofia defensiva do Jeet Kune Do promove ataques e defesa ao mesmo tempo e em uma ação. No Jeet Kune Do, é ensinado que é melhor evitar um ataque e acertar ao mesmo tempo ou interceptar. Jeet Kune Do, influências nas artes marciais Wing Chun, boxe, esgrima, silat, kali, judô e jiu-jitsu japonês. Shorinji Kempo. Shorinji Kempo é uma arte marcial híbrida japonesa voltada para autodefesa prática e também competição. Foi criada por Doshin So. Shorinji Kempo foi estabelecido como uma disciplina física e mental. Características do Shorinji Kempo. Shorinji Kempo consiste em ataques, chutes, golpes estilo marteladas, golpes estilo cortes, evasões, métodos suaves, significa técnicas quando um oponente agarra você, técnicas de liberação, técnicas reversas, técnicas de arremesso e finalização. Shorinji Kempo é praticado principalmente em pares, com uma pessoa assumindo o papel de atacante e a outra praticando a própria técnica, depois um trocador de papéis. Shorinji Kempo fornece técnicas contra todos os tipos possíveis de ataques, que podem ser adaptados dependendo da situação. Influências das artes marciais do Shorinji Kempo: Shaolin Kung Fu, Karate Ueshi Ryu, estilos de Jiu-Jitsu japonês, Aku Ryu e Fusen Ryu, Barchitsu. Barchitsu é uma arte marcial híbrida vitoriana voltada para a autodefesa prática. Projetado para os Cavaleiros de Londres, é uma arte marcial funcional para quem busca usar o conhecimento para superar a força ao se defender em situações da vida real. Como tal, não é um esporte de competição ou preocupado com classificações e faixas, mas concentra-se em técnicas práticas destinadas a incapacitar, restringir ou superar o raciocínio e o oponente. Foi criada por Edward Barton Urai. Características do Barchitsu. Combinando boxe, chutes baixos, arremessos, agarramento e armamento, Barchitsu busca assumir o controle de uma situação e resolvê-la com rapidez e segurança. Focar no princípio fundamental de desequilibrar o equilíbrio de seus oponentes sem que eles sejam capazes de desequilibrar o seu é uma arte marcial de uma pessoa pensante. Quando o oponente é sempre considerado 2 vezes maior e 2 vezes mais forte que você, então é a habilidade e a lógica que lhe dão a vantagem para inclinar a balança a seu favor. Influências das artes marciais do Barchitsu: pugilismo antigo sem luvas, que consiste em socos diretos e bloqueios destruidores de membros. Savate francês, que consiste apenas em chutes, Jiu-Jitsu japonês que consiste em chaves, arremessos e torções das articulações. A arma tradicional de Barchitsu é a bengala de cavaleiro. Embora tenha saído de moda, ainda é ensinado como parte do programa básico do Barchitsu. Combate Sambo. O Sambo é um tipo russo de estilo híbrido de artes marciais, que foi desenvolvido na década de 1920, para ser usado e treinado pelo exército russo. Sambo foi criado para ser uma arte marcial híbrida que incorporou as técnicas mais eficazes de outras artes marciais. Sambo se traduz em autodefesa sem armas. Sambo de combate permite socos, chutes, cotovelos e joelhos regulares, além de arremessos, quedas, habilidades de controle de solo e chaves de perna. Características do combate Sambo. Desenvolvido para combate militar. O Sambo foi desenvolvido para ser treinado e usado pelos militares russos e, portanto, o foco estava nas técnicas de combate no campo de batalha e sobrevivência.
Uma característica distinta do sambo é o uso do gi de judô vermelho ou azul, para permitir agarrar e arremessar. Mas as calças longas tradicionais do judô são substituídas por calças acima do joelho em todas as competições. Influências das artes marciais: o wrestling, jiu-jitsu japonês, karatê, judô, boxe e kickboxing. Pancrácio. Dos tipos de estilos híbridos de artes marciais no mundo hoje, o pancrácio é o mais antigo. Pancrácio é uma arte marcial que foi desenvolvida e praticada por gregos antigos. Foi o primeiro estilo de artes marciais mistas da história registrada, com origens na mitologia grega e luta livre em estilo. O pancrácio é uma combinação de técnicas de boxe e luta livre, mas também inclui travamentos de articulação, técnicas de asfixia, chutes, quedas, arremessos e outros movimentos de combate. Pancrácio significa toda a força ou todos os poderes. Características do pancrácio. Baseado em combate militar, pancrácio fazia parte do treinamento do exército de muitas cidades-estados gregas. Era o núcleo da instrução militar dos hoplitas, a famosa infantaria grega. Os espartanos eram particularmente bem treinados e se destacavam nessa arte de combate com sua agressividade. Nos campeonatos de pancrácio, quase tudo era permitido, exceto morder, arrancar os olhos, esfregar com o dedo no olho, nariz ou boca do oponente, e atacar os órgãos genitais. Influências das artes marciais do pancrácio, luta livre grega antiga e boxe antigo grego. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.